crente só de qualquer maneira. Você tem que ser uma crente polida. Você tem que ser uma crente afiada, para que quando o arqueiro te lançar, você alcance esse alvo. E há um tempo de espera também para essa flecha ser usada. Ela é guardada muitas vezes na aljalva do caçador, do arqueiro, porque um momento você vai estar sendo preparada. Ele te prepara, Ele vai te usar para lugar na tua presença, para lugar na tua presença. Para lugar na tua presença, para lugar na tua presença. Eu quero te adorar e mergulhar nesse amor. Adorar e mergulhar.
Em nome, me cubra com teu sangue, Jesus. O que é que a senhora quer, minha irmã? O que é que a senhora... de Deus está na sua boca? Me estampado. Eu quero saber se é de Deus separado do meu marido. Eu sabia que tinha luta, sabia que tinha luta. Vamos por etapa. Siga o seu nome que vai apanhar agora. Quando a irmã foi namorar com ele, a irmã me pediu uma palavra. Não, senhor. A irmã foi noivar com ele, a irmã me pediu uma palavra. Não, senhor. A irmã foi casar com ele, me deu pelo menos convite do casamento para a menina, a festa. Ah, mas o senhor ia estar viajando, disse a irmã, tinha uma bola de cristal. Sabia que no dia do casamento eu ia viajar, não poderia estar no seu casamento. Nem para a festa a irmã me mandou. A irmã me mandou no grupo do Zap, pelo menos a lista do presente, para me dar um presente. A irmã imaginou que eu não tinha dinheiro, nem isso também, não é verdade? Pastor, Agora, para separar, a irmã quer que eu entre nesta luta, não é isso? Ela disse, eu disse, como dizia o velho meu pai, que para Mateus que falasse, que fez seu sandu que coma, pegue a sua cruz, que pelo jeito nem cruz é um cruzeiro, então grande carrega o seu cruzeiro. O melhor lugar para se estar na terra é o centro da vontade de Deus. Frecha não tem direção própria, ela é lançada pelo frecheiro. A vossa vida também não tem direção própria. Ela é dirigida, ela é guiada, ela é orientada pelo frecheiro, ela é orientada pelo Senhor. Quem entende, diga glória. Projeta para a gente, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 2, e eu cito o versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2, e não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para quem procura ser flecha na mão do Senhor, a vontade do Senhor é boa, a vontade do Senhor é agradável, a vontade do Senhor ela é perfeita, a vontade do Senhor é boa, ainda que você não entenda, ela é agradável, ainda que você não entenda, ela é perfeita. No centro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, Deus não vai permitir um servo seu, uma flecha sua, cair no buraco e ele vai tirar a escada ou a corda. Se foi Deus que permitiu você cair no buraco, deu uma escada ou deu uma corda para você sair. Agora, se você entrou no buraco, pela sua teimosia, se vire e saia dele. Se vire e saia dele. Deus não vai permitir uma flecha sua, no centro da sua vontade, ficar no beco sem saída. Se foi Deus que permitiu o beco, tem uma saída. Agora, pela sua teimosia, se você entrou no beco, se vire e saia dele. Porque, para quem é servo, a vontade de Deus é boa, ainda que você não entenda, ela é agradável, ainda que você não entenda, ela é perfeita, ela é perfeita. Aprenda isto, o sofrimento é pedagógico, o deserto é pedagógico, as intempéries da vida é pedagógico, as tempestades é pedagógico. Agora o grande cerne, a grande sacada da vida não é o deserto ser pedagógico,
É se você está disposto a aprender a pedagogia do sofrimento. Porque tem gente que quebra a cara, sendo a mesma coisa, não aprende nada. Não aprende nada. Então aprenda isto. O melhor lugar para você estar na terra é no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. Quem quer permanecer no centro da vontade do Senhor, diga glória. Amém. Segundo, a flecha, ela está dentro da aljava. A flecha, ela está dentro da aljava. Onde o flecheiro guarda as flechas, elas ficam juntas, unidas, prontas para serem usadas. Prontas para serem usadas. Nós também somos parte do corpo de Cristo e devemos viver em união. Devemos viver em união para termos o que nós chamamos de comunhão, que é uma palavra no grego, koinonia, que é o entrelaço amistoso entre duas pessoas. Igreja não tem facção, igreja não tem tribo, igreja não tem partido político, igreja não tem facção, igreja não tem tribo, igreja não tem partido político. Nós somos um corpo, nós somos um corpo. A importância da cabeça. Olha a distância da cabeça para o pé. Olha a distância da cabeça para o pé. Mas para que serve um pé se não tem uma cabeça? Olha a distância dos olhos para o coração. Qual funcionalidade terá os olhos se o coração parar de funcionar? Então você precisa entender que nós vivemos em comunhão. As pessoas sempre dizem, a igreja primitiva, a igreja não tem mais milagres, só se for da sua, porque na minha igreja ainda continua tendo milagres. As pessoas dizem assim, Jesus não opera como antes. E aí alguém disse, é porque nós não oramos mais. Eu te responda por você, não responda pelos outros, responda por você. É você que parou de orar, é você que parou de orar. Mas o segredo da igreja não está só na oração. Projeta Atos capítulo 2, versículo 42, versículo 43, depois a gente lê o 42. Atos 2, 43. Atos 2, 43. E em cada alma havia o que, gente? Havia o que, gente? E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Fazia muitas maravilhas e sinais. Mas por que fazia maravilhas e sinais? Aqui está a resposta. Eles perseveravam na doutrina. Então eles tinham Bíblia, tinham ensinamento, tinha a didática. Então igreja que não tem Bíblia, não tem milagre. Igreja que não tem Bíblia, não tem milagre. Vai ter ajuntamento, vai ter barulho, mas não vai ter milagres, porque milagre só vem com a Bíblia, com a palavra. Segundo, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, mas perseveraram também não tinha a facção da igreja. É festa de jovens, eu não vou porque é de jovem, não tinha isso. É festa de irmãs, eu não vou porque é das irmãs. É festa de obreiro, eu não vou porque é de obreiro. É a vida, oração, eu não vou porque não é outro culto, só tem oração. Não, eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, eles tinham partido do pão, eles tinham solidariedade, eles auxiliavam o próximo. Em quarto lugar, que vinha a oração. Então você está preocupado com oração e não ama o seu irmão. Você está preocupado com oração e não ama o próximo. Você está preocupado com oração e não consegue olhar no rosto de alguém. Você está preocupado com oração e quando alguém posta alguma coisa no grupo da igreja, você diz, já postou em direta para mim. Você precisa aprender a viver em comunhão para que Deus faça milagres, para que Deus faça milagres, para que Deus faça milagre. A flecha tem que estar dentro da aljava, ela tem que ficar junta para ser pronta, para ser usada. Deus não vai usar quem tem espírito faccioso, espírito de facção. Deus não vai usar quem tem espírito de divisão. Deus não vai usar quem tem espírito de contenda. Deus não vai usar quem... Glória a Deus. Quem me entende, diga glória a Jesus. Projeto Salmo 133. Projeto Salmo 133. Do Salmo 120 ao Salmo 134 são chamados cânticos de degrau ou cânticos de romagem.
eram 34 louvores que eram cantados durante a peregrinação a Israel. Porque todo judeu deveria subir a Jerusalém pelo menos em 3 grandes festas anualmente, pelo menos 3 grandes festas. E eles iam cantando do Salmo 120 ao Salmo 134. E o Salmo 133, que é composto por Davi, não era cantado pelos peregrinos, era cantado pelos recepcionistas, seria a forma de ter os porteiros, seria a forma de ter os diáconos. Quando vi todas as tribos uníssonos, em um só propósito, adorar o Senhor, eles cantavam dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como seria a união? Projeta o verso 2. Projeta o verso 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce até a orla das suas vestes. Segura aí, por favor. Arão era sacerdote. Sacerdote era ungido com um vaso chamado de I, H-I-M, que era um vaso que comportava 6 litros de azeite. Para extrair 1 litro de azeite é necessário pensar 5 quilos de azeitona. Para ungir o sacerdote era necessário pensar 30 quilos de azeitona para extrair 6 litros de azeite. Quem era rico, igual o pastor Valdeci, tinha uma prensa de azeite e ele tinha ou um jumento ou um camelo. E o camelo ia rodando aquela prensa para extrair o azeite. Quem era pobre, igualmente a mim, tinha que pisar o azeite para extrair. Agora você imagina extrair 30 quilos de azeitona para tirar 6 litros de azeite. Era tanto azeite que o azeite descia sobre a cabeça, descia sobre a barba e descia até a orla das suas vestes. Era da cabeça aos pés. Quando o crente vive em união, Deus derrama azeite da cabeça até os pés, da cabeça até os pés. Verso 3, oh glória, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes sobre o monte porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quem foi em Israel e visitou o Monte Sião, sabe que o Monte Sião durante o dia, tem dia que chega a dar até 40 graus Celsius. E à noite ele neva, tem dia que chega a dar até 5 graus abaixo de zero. E quando ele neva, ele cria um gelo de manhã, quando o sol esquenta, aquele gelo derrete, aí nasce o Rio Jordão, que passa num lugar que só tem mar, só tem água salgada. Deus disse: quando o povo vive em união, eu ordeno a bênção e a vida para sempre, para sempre. Quem entende, levante a mão, abra a boca e diga glória. Terceiro, a flecha tem que ser afiada. Vamos lá? A flecha tem que ser afiada. A flecha tem que ser afiada. Nós somos afiados pela palavra. Nós somos afiados pela palavra. Nós somos afiados pela palavra. Deixa eu lhe dar uma palavra pastoral. Você vai assustar agora. Satanás não pode destruir a igreja. Obra de macumbaria não pode destruir a igreja. Obra de feitiçaria não pode destruir a igreja. Adultério não pode destruir a igreja. Só tem uma coisa que pode destruir a igreja. O que, pastor? A falta de conhecimento. Oséias 4:6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então o que destrói a igreja é a falta de conhecimento. Então nós precisamos ser afiados pela palavra. Projeta para a gente, por favor, Atos capítulo 17 e o versículo 11. Atos 17, 11. Atos 17, 11. Projeta para a gente. Vamos lá? Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado, com grande prazer, receberam examinando cada dia as Escrituras, se essas coisas eram assim. Meu irmão, não caia em engodo de pregador, não caia em conversa de pseudo-profeta, não caia em engodo de homens. Consulte a palavra. A verdadeira flecha, ela é afiada pela palavra. Se está na palavra, é de Deus. Se está na palavra, eu recebo. Se não está na palavra, eu não aceito. Se não está na palavra, não abrace
coma a palavra, viva a palavra, se alimente da palavra, ame a palavra, creia na palavra, profetize a palavra e seja afiado pela palavra. A igreja brasileira, quando eu refiro à igreja brasileira, não refiro à Assembleia de Deus, eu estou dizendo a igreja no seu gozo total. A igreja brasileira vive 3 crises. Primeira crise, chamada a crise da falta de identidade. A crise da falta de identidade. Segunda crise, chamada a crise do modismo em nome do avivamento. A crise do modismo em nome do avivamento. O avivamento tem 2 pilares: oração e Bíblia. Bíblia e oração. O que passa disso é modismo. E a terceira crise, chamada crise da falta do conhecimento da Bíblia Sagrada. Nós temos informação, a informação está na nossa mão. Nós temos informação, mas nós não temos formação. Nós não conhecemos a Bíblia, nós não conhecemos a palavra. Esta noite Deus está lhe dizendo: se você quer ser uma flecha, se você quer ser uma flecha bonita na mão de Deus, você precisa ser afiado pela palavra. Você precisa ser afiado pela palavra, porque o compromisso de Deus não é com o pregador, o compromisso de Deus é com a sua palavra. O compromisso de Deus não é com o pseudo-profeta, o compromisso de Deus é com a sua palavra. Isaías capítulo 40 não precisa revelar. Eu vou citar 7 versículos e será muito rápido para não tirar a atenção. Isaías 48: seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jeremias 23 e 29: não perde a palavra como fogo, diz o Senhor, é como martelo que esmiuça a penha. Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12: veio a minha palavra do Senhor dizendo que é que fez Jeremias, e ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira, disse Deus, fiz bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Isaías 55, 11: nenhuma palavra que sai da boca de Deus, ela voltará para si vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que a enviei. Mateus 5, 35: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. João 17: santificai-vos na verdade, porque a tua palavra ela é a verdade. João 15:3: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Projeta para mim, por favor, primeira epístola universal de João, capítulo 5 e versículo 7. Primeira epístola universal de João, porque esses 3 santos testificam no céu. Vamos lá? Quem é que testifica no céu, gente? Quem mais? E quem mais? O Espírito Santo. E esses 3 são o. Então a flecha, ela é polida pela palavra. Quem crê no poder da palavra, diga aleluia. Diga aleluia. Grita comigo bem alto: graça. A palavra tem poder. Diga: a palavra tem poder. O que é que tem poder, gente? O que é que tem poder, gente? Então não se assuste. Mas alguém estava em pecado e profetizou e aconteceu. A palavra tem poder. Alguém está vindo dele, pregou, Jesus salvou. A palavra tem poder. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Projeta Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Vamos lá, porque a palavra de Deus. Vamos lá. Porque a palavra de Deus é o que, gente? E o que mais? É mais penetrante do que espada é mais penetrante do que qualquer espada de 2 e penetra até a divisão da alma e das juntas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Guarde aquela expressão lá, volta lá ao 12, juntas e medulas. Eu gosto dessa expressão aqui na língua hispana. Quando eu fui missionário, eu fui aprender espanhol. Na língua hispana não diz juntas e medula. Na língua hispana diz juntas e tutano. Quem é da roça como eu sabe o que é tutano. Tutano é um líquido que sai entre os ossos. É um líquido que sai entre os ossos. No frio da depravação, caldinho de mocotó, minha mãe fazia, era uma delícia. Bendito seja o Deus da minha mãe. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. A palavra de
até os ossos. A palavra de Deus penetra até os... Ei, você que é pregadora, você que é pregador, você que é ensinador, não use o altar da igreja para atacar ninguém. Não use o altar da igreja para desabafar. Não use o altar da igreja para contar história de criancinha. Pregue 5 minutos, mas pregue a palavra. Pregue 10 minutos. Mas quem crê que a palavra tem poder, levante a mão, tira a glória. Vou lhe contar um exemplo do poder da palavra. Vou lhe contar um exemplo do poder da palavra que a gente vai para casa agora. Você percebeu que eu tenho uma travadinha? Percebeu que eu tenho uma travadinha? Percebeu que eu tenho uma distração, eu tenho uma língua presa e pronuncio uma fala? Você percebeu? Então eu vou lhe contar o que é. Eu tinha de 13 para 14 anos e eu tinha dificuldade na minha fonética, eu tinha dificuldade na minha fala. E veio um pregador em nossa igreja, de Pombal, no estado da Paraíba. Olha o poder da palavra, olha o poder da palavra, olha o poder da palavra. Ele disse: tem um jovem aqui que viajará as nações, viajará o mundo pregando o evangelho. Eu disse: eu levantei, crendo no poder da palavra, corri sem ele me chamar, ele não me chamou. Eu saí do meu lugar, ajoelhei no púlpito da igreja. A jovaiada, a mocidade, estava à minha destra e começou a rir. Eu ouvi a voz feminina que disse: tanto jovem bom da igreja, tanto jovem bom da igreja, que você vai usar. O filho disse assim: olha, esse aí é caro, essa profecia não vai de Deus não, não vai de Deus não. O pregador olhou para mim e disse: meu filho, eu não me chamei aqui na frente, o que é que você quer? Eu disse: eu preciso falar direito. Oh, glória a Deus, olha o poder da palavra, olha o poder da palavra. Ele desceu do altar, voou na minha garganta e disse: gagueira, você vai soltar esse gagueiro, esse gaguinho torna-se-á um pregador do evangelho. Quem tirou sarro de mim, quem tirou onda de mim, está lá até hoje. Por misericórdia, eu cheguei aqui esta noite. Quem crê no poder da palavra, levante a mão lá para a boca e diga glória. Pra gente ir da casa, a flecha, ela precisa estar bonita. Diga comigo, bonita. Vamos lá? A flecha precisa estar o que, gente? Bonita. Precisa tirar os ganchos, os ramos, precisa afiá-la para que ela possa ser lançada. Tirar as impurezas, arrancar as impurezas. A flecha, ela precisa estar bonita. O crente, para ser usado na mão do Senhor, ele precisa tirar as impurezas, ele precisa estar bonito. E uma das formas com que vocês recebem o polimento é através do óleo, é através da unção. Projeta para a gente, primeira epístola universal de João, capítulo 2 e o versículo 27. 2:27. E a unção que vós recebeste dele, o que acontece com ela? Fica em vós. A unção que vocês recebem dele, o que acontece com ela? Fica em vós. O que você vai fazer com ela é problema seu. Mas naquele negócio, fulano de tal enterrou o dom, não existe isso. Fulano de tal perdeu o dom, não existe isso. Você precisa gerenciar, administrar o dom. E eu aproveito para dar aqui uma cutucada, porque eu prego muito corrigido e este é o meu ministério. Não confunda dom com caráter. Porque dom não vai levar ninguém para o céu. Quem leva para o céu é o caráter. O que é o dom? O dom que vocês estão vendo ali, o tecladista ali na mão, o teclado sair, é o dom. Você está vendo o guitarrista ali, o baixista, é o dom. Vocês viram as irmãs aí do Ministério do Louvor? Canta belíssimamente. Isso é o dom. O que é o caráter? O caráter é aquilo que eu sou em casa, com a minha esposa. O
caráter é aquilo que eu sou com meus filhos. O caráter é aquilo que eu sou de madrugada, com o celular na mão quando ninguém está vendo. O caráter é aquilo que eu sou mexendo nas minhas redes sociais. Isto é o caráter. O dom não leva ninguém para o céu. Guarde isso, nunca mais esqueça. E existem pessoas que são usadas por Deus. Vou repetir. Existem pessoas que são usadas por Deus, mas não são homens nem mulheres de Deus. Existem homens que são mulheres de Deus e homens de Deus e não são usadas na questão de dons espirituais, porque a gente confunde o dom com caráter. O dom com caráter. Dom não leva ninguém para o céu. O que leva é o caráter. Sabia que tem gente que nem o diabo sabe quem é? Sabia que tem gente que nem Satanás sabe quem ele é. Você sabia que tem gente que no grupo de fofoca lá do Zap, do inferno, nunca foi mencionado o nome dele? Você sabia que os demônios, misericórdia, pastor, Jesus tem poder. Eu não quero que Satanás saiba quem eu sou. Está com medo? Está com medo? Está com medo? Já vai apertar mais para você. Projeta para a gente Atos capítulo 19 e o versículo 13. Atos 19 e 13. Atos 19 e 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes, porque não tinha igreja, não tinha parada, era ambulante, de lado para o outro, tentaram invocar o nome do Senhor. Tem gente assim que não tem igreja, ele é ambulante, cada dia congrega em uma. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: o que é que eles diziam? Esconjuro-vos por Jesus. A quem Paulo prega, 14. Os que faziam isto é 7 filhos de Seba, judeu principal do sacerdote. Era filho de obreiro, 7 filhos de obreiro. 7 filhos de obreiro. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seba, judeu principal do sacerdote. Prossegue, por favor, ô glória. Respondeu, porém, o espírito maligno. Vamos lá? O que é que o espírito maligno disse? Eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Aqui no inferno a gente nunca ouviu falar o nome de vocês. Versículo seguinte, oh glória. E saltando deles o homem que tinha o espírito maligno, apoderando-se de 2, pode mais do que eles, de tal maneira que no e ferido fugiram daquela casa, um com a mão na frente, outro atrás correndo, com a mão na frente, outro atrás correndo, porque nem o diabo sabia quem ele era. Ai, pastor, misericórdia, eu não quero que o diabo saiba quem eu sou, não. Então passe você e se assuste. Tem gente que o céu não sabe quem ele é. Tem gente que o céu não sabe quem ele é. Tem gente que o céu não sabe quem ele é. Projeto Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22, oh glória. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. 23. Então os direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mas eu sou feliz esta noite, porque eu estou pregando para frestas que são polidas nas mãos de Deus. Eu estou pregando para crentes que são respeitados no inferno, mas são o seu nome mencionado no céu, porque o seu nome está escrito no livro da vida, e você é uma fresta que Deus vai polir. Deus vai polir, porque Ele vai te dar unção. Quem recebe de Deus unção, essa mão, levante a mão, abra a boca e diga glória. Para a gente finalizar, primeira epístola de João capítulo 2 e o versículo 20, oh glória. 2 e 20. Leiam comigo bem forte, Garça, vamos? E vós tendes a unção Mais dos santos. mais forte, vai. E vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Alcança a mão de quem está do seu lado e diga a ele: e você tem a unção. Tem a unção do santo. E você sabe tudo. Aperta a mão dele, diga:
Deus dará sabedoria, Deus dará conhecimento, Deus vai dar discernimento de espírito, Deus vai dar discernimento de espírito, Deus vai dar discernimento de espírito, Deus vai dar discernimento de espírito. Só quem recebe, abre a boca, solta olhos e glorifica. A frecha é polida através da unção, 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 através da unção. Quem recebe de Deus a unção, quem recebe de Deus a unção. Eu moro em Diadema, São Paulo. E lá um irmão ganhou muito dinheiro vendendo um negóciozinho chamado tapioca. Tem alguém que conhece tapioca aqui? Tem alguém que conhece tapioca? Saiu uma lenda na cidade, vender tapioca dá dinheiro. Porque o irmão ganhou dinheiro vendendo. Toda esquina alguém montou um carrinho para vender tapioca. E ninguém vende. Só quem vende, o irmão. Saiu da venda a tapioca do irmão. É a melhor tapioca do irmão. Eu fui atrás dele. Disse: ô Francisco, qual o segredo de vender tanta tapioca? É o recheio, é o tempero. Isso é curioso demais, pastor. Esconde para mim que eu não vou contar para ninguém, só para a igreja de Jesus onde eu passar na terra. Ele disse: não, pastor, você é curioso demais. Ele me conte. Ele me levou num lugar, tinha uma madeira e estava toda marcada. Me conta quantas marcas tem aí. Eu contei, tinha 200. Conta aqui, meu pastor. Eu contei na outra, tinha 200. Ele disse: entendeu, meu pastor? Eu disse: não entendi não. Ele disse: é a minha mais nova campanha, meu pastor. Todo dia antes de vir vender a tapioca, eu venho aqui e olho 2 horas. E todo dia que eu termino de vender, eu subo aqui e agradeço mais 1 hora. Eu disse: e como é que funciona? Eu disse: Jesus. Eu disse: é Jesus. Ele disse: é. Jesus me deu uma estratégia. Eu disse: é uma estratégia. Ele disse: é. Jesus me disse: não tenha ponto fixo, não, compra uma moto. Uma moto. Eu disse: é uma moto. Ele disse: é. Eu adaptei esta moto e não tenho ponto fixo e vou andando pela cidade esperando o sinal. Eu disse: deve ser o sinal. Ele disse: é. Eu vou esperando o sinal e vou andando. Aí Jesus fala no meu coração: para! Eu paro, abro a boca e grito: olha a tapioca! Aparece gente, pastor, de tudo quanto é buraco e só conta na minha mão. Se eu tiver 1, eu vejo. Se eu tiver 10, eu vejo. Se eu tiver 50, eu vejo. Se eu tiver 100, eu vejo. Se eu tiver 500, eu vejo. Se eu tiver 1000, eu vejo. O segredo não é vender a tapioca. O segredo é da frecha que está polida. Pega na mão de quem está do teu lado. Diga para ele: a unção, diga, a unção vai trazer o polimento. Diga, a unção vai trazer o polimento. Prepare para ser usado. Prepara para ser usado. Vai. Prepare para ser usado. Deus vai te levantar com autoridade. Deus vai te levantar com graça. Deus vai te levantar com ousadia. Deus vai te levantar com poder. Deus vai te levantar com sangue. Prepare-se para ser usado da mão de Deus. Essa enfermidade não vai te parar. Esse mioma, Deus arranca pelo nariz, pela raiz. Esse cisto, Deus arranca pela raiz. Esse nódulo da tireoide, Deus arranca pela raiz. Essa endometriose, o Senhor põe a mão esta noite. Ninguém vai te entender, ninguém vai te parar. Esse teu marido, Jesus vai quebrar o coração de pedra e vai dar um coração de carne. E tu vai dizer: é minha casa para sempre, seremos ao Senhor. Esse teu filho, Jesus vai trazer de volta. Você não vai perder ele na droga, você não vai perder na prostituição. Ele está dizendo essa noite: a unção chegou, a unção chegou, a unção chegou, a unção chegou. Quem recebeu a unção? Quem recebeu a unção? Abre a boca e solta e vai. Abre a boca e glorifica. Abre a boca e magnifica. Abre a boca e entroniza. Abre a boca